Pronto. Tá gravando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Sérgio. Estamos aqui com o nosso grupo para realizar a apresentação do trabalho chamado Visão nas Grotas. Meu nome é Daniel Abner, esse aqui é o Fabiano. Nós vamos fazer a apresentação do, do documentário Visão das Grotas. Nós somos os escolhidos do grupo para fazer a sustentação oral. E eu vou começar tratando da seriedade desse, desse documentário. Em primeiro lugar, esse documentário ele traz as grotas, que são as comunidades maceienses das mais precárias dentro da nossa cidade. Uma região como se fosse mais ou menos oposta à favela. Quando a favela ela está em um certo monte, a grota, por outro lado, está abaixo. Normalmente, para entrar em uma grota, nós precisamos descer escadas e os moradores das grotas, para conseguir se sustentar laboralmente, eles precisam subir as escadas, fazer relações de comércio, é o mais comum dentro desse tipo de comunidade. E esse documentário em específico tratou da visão das grotas em um dos períodos mais terríveis da humanidade, que foi a pandemia do Covid-19. Pode passar. Não está passando? Aqui. Foi a pandemia do Covid-19, que foi uma pandemia que ocorreu em meados de 2019 e teve o seu ápice em 2020. A questão é, a pandemia do Covid-19 abalou o mundo inteiro. Entretanto, era-se trazido pelas organizações de saúde, a OMS e médicos especialistas do mundo inteiro a seguinte frase: lave a sua mão, utilize máscara, cerca de maneiras para você se cuidar dessa pandemia global foi por causa do vírus da Covid-19, pelo coronavírus. A questão é se perguntar como que a sociedade das grotas, onde não havia saneamento básico, onde não há condições salubres para a dignidade humana dessas pessoas, como que essas pessoas elas se protegeriam do Covid-19? Talvez vivêssemos em uma sociedade em que parcela dela, que está nas grotas, estivessem com as pessoas mais vulneráveis ao Covid-19, por não ter condições financeiras de comprar álcool em gel. Algumas talvez não tiveram condições financeiras de comprar as próprias máscaras e de se lavar, de lavar as suas mãos, de se cuidar, de se proteger. Mas agora vamos para um mapeamento de como foi tratado o próprio documentário, a metodologia do documentário, que essa é a proposta da apresentação. Tratar como que esse documentário foi feito. Em primeiro lugar, eu traço aqui, como aprendemos na disciplina do professor Flávio, que é a antropologia, há de se ressaltar um saber antropológico diferente aqui. Porque normalmente os pesquisadores, um pesquisador comum que iria até as grotas para fazer a pesquisa de como que está sendo feito o processo na pandemia, como que eles estão sobrevivendo à pandemia global, a toda essa tragédia que aconteceu na humanidade. A questão que acontece aqui é diferente, porque o saber, o conhecimento, ele surge de dentro das grotas. O documentário ele é feito e realizado pelos próprios moradores das grotas. 9 moradores fizeram parte da direção desse documentário. Ou seja, mostrando que a realidade social, aquilo que emanava do documentário, aquele grito, não passou de um observador que foi até o local ver o que estava acontecendo, mas dos próprios moradores gritando, os próprios alagoanos gritando. Outra coisa que evidenciava a cultura alagoana foi a presença de símbolos da própria cultura. As pessoas trazendo em tona o abandono estatal naquela época foi através de músicas, de raps, de declarações, algumas religiosas. Foi vista, naquele momento, as comunidades abaladas pela pandemia, pelo Covid e também por abandono. Agora, tratando de algumas leituras. Não, antes das leituras, trazer os principais desafios que essa comunidade enfrentou durante todo esse período. O principal
que foi a educação. Os principais locais atingidos pela educação foram as grotas, porque essas pessoas não tinham sequer condições de pagar a própria internet. E como bem sabemos, nesse período as aulas eram online. E tanto é que no próprio documentário tinham pichações dizendo aula online, quem viu? Pessoas sem condições de estudar, pessoas às vezes sem condições de trabalhar, não sabiam exatamente como queriam trabalhar, como que iriam se sustentar mediante tal tragédia. Por isso eu trouxe aqui na imagem a frase escrita por uma das moradoras do local, que diz que o distanciamento social sempre existiu. Outro principal desafio era a questão laboral, a questão de trabalho. Algumas pessoas, elas trabalhavam e nessa questão do seu trabalho, ela precisava se deslocar, sair da sua casa para poder trabalhar, para poder se sustentar. Essas pessoas estavam correndo seríssimos riscos. Como que ficaria a vida de uma pessoa que, para sobreviver, precisaria correr o risco de perder a sua própria vida para um vírus destruidor. Outras questões ainda mais emblemáticas nesse ponto é que foi tratado pelo governo federal o auxílio emergencial, que conseguiu ajudar algumas pessoas, mas algumas foram desamparadas. Algumas pessoas maceienses, pessoas que viviam nessas grotas, que precisavam do auxílio emergencial, não foram completamente acatadas pelo governo federal, pelo governo estadual. Dói pensar que muitas dessas famílias podem ter morrido, perdido sua vida, perdido um filho durante tal tragédia, durante tal acontecimento. Trazendo leituras minhas e do meu grupo, que podemos trazer em alusão a todo esse cenário. O primeiro é o Cortiço de Aloysio Azevedo, que apesar de ser uma obra literária, uma obra de literatura, uma obra que perpassou muitos séculos da sociedade brasileira como uma obra clássica, retrata uma realidade semelhante à realidade do Cortiço, que podem não ser grotas, mas são bem semelhantes, passavam pelas mesmas condições de saneamento básico, de distanciamento social. A prova que a verdade dita por uma moradora das grotas, pichada na parede, é que a realidade do cortiço do século XVIII perpassou até o século XXI, em que há distanciamento social, em que das pessoas que vivem nas comunidades menos abarcadas pelo Estado, das comunidades que há uma atenção melhor por causa de turismo e etc. Outra leitura essencial para a gente trazer aqui é o Cidadão de Papel de Gilberto Dimenstein, em que ele traz um tipo de literatura jurídica em que há uma discrepância entre a norma e a realidade. O Cidadão de Papel traz a forma como um cidadão ele vê a norma, ele vê a lei, mas a sua cidadania digna, com saúde de qualidade, com a cidade plenamente construída, com direito à educação de qualidade, só se vê apenas no papel, só se vê apenas nos documentos jurídicos. Tenho certeza que muitas pessoas das grotas não viram o seu direito à educação, não viram o seu direito ao saneamento básico. Tenho certeza que pessoas que hoje estão mortas não viram o direito à vida quando essa tragédia de fato aconteceu. Tenho certeza que as pessoas viram um direito de papel quando não se viram acatadas pelo auxílio emergencial. Quando essa medida não as acatou, não as alcançou de fato. Talvez o direito dessas pessoas estivesse somente e unicamente no papel e não na realidade social. Passo aqui minha fala para o Fabi. Bom, antes de falar um pouco sobre esperança, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Onde está o direito? Depois de tudo que vimos até aqui, a metodologia do documentário, os dados que ele expõe, a análise jurídica e urbana que o sustenta, chegamos agora a um dos pontos mais importantes da nossa reflexão, o futuro das grotas de Maceió.
E esse futuro passa inevitavelmente por uma das políticas públicas mais emblemáticas do Estado, o programa Vida Nova nas Grotas. Esse programa representou, pela primeira vez, em larga escala, o reconhecimento de que as grotas não são exceções urbanas, mas parte constitutiva do território maceiense. Instituído pelo Decreto Estadual número 91.188, 2003. 2023. De 2023, perdão, mais uma vez. Ele tem como objetivo integrar esses territórios à cidade formal, respeitando suas características, fortalecendo suas conexões e garantindo aquilo que a Constituição já assegura, ou seja, mobilidade, segurança, infraestrutura e a dignidade. Quando falamos em escadarias, iluminação, drenagem, pavimentação, passarelas, acessibilidade e intervenções arquitetônicas, não estamos listando obras, estamos descrevendo direitos fundamentais. O direito à cidade não é um luxo, é um princípio jurídico. O direito à moradia não é uma promessa, é uma obrigação constitucional. E o programa Vida nas Grotas tenta dar forma concreta, tenta formar, perdão, tenta dar forma concreta a esses direitos que, por décadas, existiram mais no papel do que nas nossas vidas. Isso cabe uma grande reflexão para ser feita por cada um de nós, estudantes. Será que esse programa, que destinou mais de 10 milhões de reais para as grotas, para fazer pintura nas grotas, mais iluminação, trazer talvez mais qualidade de vida para o povo que vive nas grotas maceienses, será que ele é de fato efetivo? A real mudança nas grotas, isso é algo de se questionar. Porque, como maceienses, como alagoanos, precisamos proteger o nosso povo. E nós, como operadores do direito, precisamos sempre nos questionar se as medidas do Estado, se os programas do Estado, se as normas, elas estão sendo efetivas e possuindo eficácia social de fato na nossa sociedade. Muito obrigado. Estamos Deixa aqui o joinha da presentes, eu, Rodrigo Araújo. Aí os outros vão se apresentar agora. Fabiano Tavares, Daniel Abner. Ingrid Micaele, Júlia Maria e Rosânia Santos. Boa noite, obrigado. Muito obrigado aí, professor. Finalizou?